A ressurreição de Cristo é, sem dúvida, um dos pilares da fé cristã. Mas a natureza dessa ressurreição, se ela foi física ou espiritual, isso já é tema de um debate bem profundo. A maioria das tradições cristãs entende como um evento literal, sabe? O retorno do corpo de carne. A doutrina espírita, no entanto, ao analisar os textos bíblicos, especialmente os do apóstolo Paulo, oferece uma perspectiva bem diferente, e é essa interpretação que a gente vai analisar agora. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Jesus voltou naquele mesmo corpo que foi crucificado, ou a volta dele aconteceu através de um fenômeno de natureza espiritual? A resposta para essa pergunta define não só como a gente entende a ressurreição, mas também a nossa própria ideia sobre a vida depois da morte. E para a gente explorar essa questão, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos entender a questão da ressurreição. Depois, a gente mergulha na resposta do apóstolo Paulo. Em seguida, vamos ver a diferença entre matéria versus espírito e aplicar isso às aparições de Jesus. E por fim, vamos concluir com o que tudo isso significa para a vida no mundo espiritual. E é muito importante a gente notar que essa discussão não é de hoje, viu? Ela é super antiga. Remonta lá aos comecinhos do cristianismo, quando os próprios seguidores de Jesus estavam tentando compreender o que exatamente tinha acontecido. A interpretação que se tornou predominante, claro, foi a da ressurreição do corpo físico. Em contrapartida, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, propõe uma leitura que separa o corpo material de um corpo espiritual, argumentando que a ressurreição foi um fenômeno desse corpo espiritual. E para fundamentar essa perspectiva, a doutrina espírita vai direto numa fonte bíblica crucial, os escritos do apóstolo Paulo. Especificamente no capítulo 15 da primeira carta dele aos Coríntios. Ali, gente, ele oferece o que pode ser considerado uma verdadeira aula sobre o tema. Paulo conta que foi confrontado com essa pergunta. E olha, a própria pergunta já revela muita coisa. Porque perguntar com que corpo se volta já pressupõe que a vida continua e que esse retorno não seria tão simples, com o mesmo corpo que foi sepultado. A resposta de Paulo é incisiva. Ele chama o pensamento por trás da pergunta de insensato e usa uma analogia poderosa. A semente que a gente planta não é, na sua forma, a planta que vai brotar dela. Da mesma forma, o corpo que morre não é idêntico ao que vai ressurgir na vida espiritual. O ponto central do argumento de Paulo está detalhado aqui. Ele coloca lado a lado o corpo animal, mortal, que se corrompe, e o corpo espiritual, que é incorruptível, eterno. E a afirmação dele é categórica. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele traça uma linha bem clara entre as duas naturezas. Partindo dessa base de Paulo, a gente começa a ver como essa ideia se torna um pilar da doutrina espírita. Allan Kardec sistematizou esse conceito explicando que existem dois princípios fundamentais no universo: o material e o espiritual. E aqui, um conceito-chave é apresentado: o perispírito. Pense nele como o corpo espiritual, uma espécie de envoltório fluídico que serve de elo entre a nossa alma imortal e o nosso corpo físico. É esse corpo que sobrevive à morte da carne e permite que o espírito se manifeste no plano espiritual. E essa ideia não está isolada, viu? Ela se alinha a uma tradição que a gente vê nas Escrituras. Desde Gênesis, que fala que o corpo material vem do pó, passando por Eclesiastes, que diz que o espírito volta para Deus, até a conclusão do apóstolo Paulo. A ideia de uma dualidade corpo-espírito está presente o tempo todo. Tá, mas com toda essa base, como a doutrina espírita interpreta as aparições de Jesus depois da crucificação? Elas são vistas como a demonstração prática da manifestação por meio desse corpo espiritual, o perispírito. Os evangelhos relatam cerca de 14 aparições diferentes. Ou seja, não foi um evento único, mas um padrão de manifestações com características muito particulares, que parecem desafiar as leis da matéria. Os pontos que a gente vê aqui são cruciais para o argumento. Pensa bem, por que os discípulos que conviveram tanto com Jesus demoravam para reconhecê-lo? Como ele conseguia aparecer em ambientes com as portas fechadas? Essas características sugerem uma natureza não física, um corpo que não estava mais sujeito às mesmas limitações materiais de antes. Essa linha de raciocínio toda nos leva à conclusão da perspectiva espírita, com implicações bem profundas para o nosso entendimento sobre a vida, a morte e a imortalidade. Portanto, o ponto essencial é este. Para a doutrina espírita, a ressurreição de Jesus não foi a reanimação de um corpo físico,
Foi a demonstração definitiva de que a consciência sobrevive à morte, de que a vida continua e que a nossa identidade se mantém, só que em um corpo espiritual. Essa frase resume toda uma filosofia. A existência material é vista como uma etapa, sabe? Uma experiência passageira de aprendizado. A vida real, em sua plenitude, aconteceria no plano espiritual, e a ressurreição de Cristo seria, nessa ótica, o maior testemunho dessa verdade. E a gente conclui com uma questão para reflexão. Se a nossa morada definitiva é o mundo espiritual, então por que a gente passa pela experiência na Terra? Qual o valor e o propósito da nossa jornada na matéria? A busca por essa resposta abre um campo imenso para o estudo e para a nossa compreensão da existência.